Olá, amigos! Que bom que estamos aqui reunidos mais uma vez pelo canal do YouTube do Centro Espírita Irmã Rosa. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Maria Alice, colaboradora da casa. Dando continuidade ao temário de outubro, cujo título é O Espiritismo como Filosofia Prática, temos a grata alegria de receber a nossa irmã, também colaboradora do CEIR, Ana Paula Ribeiro, que hoje abordará o tema Desajuste Aparente. Antes, porém, vamos ler uma mensagem do livro de Chico Xavier, ditado por diversos espíritos, Agenda de Luz. A mensagem escolhida de hoje intitula-se Aflitos e ela foi ditada por Emmanuel. Bem-aventurados os aflitos, disse Jesus. Felizes sim, de todos os que carregam seus fardos com diligência e serenidade, mas estejamos convictos de que toda aflição excedente complica o itinerário da vida e corre por nossa conta. Detenhamo-nos a pensar nisso e lembrando, reconhecidamente, quantos se nos fazem samaritanos do auxílio e da bondade nas estradas da existência. Recordemos a lição de Jesus e diante dos outros, sejam eles quem sejam, façamos nós o mesmo. Perdão pode ser comparado à luz que o ofendido acende no caminho do ofensor. Por isso mesmo, perdoar, em qualquer situação, será sempre colaborar na vitória do amor, em apoio de nossa própria libertação para a vida imperecível. Uma bela mensagem. Vamos agora então, meus irmãos, orar. Que neste momento estejamos em comunhão com Jesus, nosso Mestre, com a espiritualidade da Casa da Irmã Rosa, pedindo a intercessão dos bons espíritos em nossos pensamentos e que o estudo de hoje possa abrir novos horizontes que nos levem à reflexão e à transformação dos nossos hábitos e das nossas atitudes. Que permaneçamos neste momento, envolvidos na atmosfera de paz e bem-estar. Que assim possa ser, Senhor. Graças a Deus. E agora, Ana Paula. Olá, queridos amigos. É com muita alegria e gratidão que mais uma vez estamos aqui reunidos no canal do YouTube da nossa tão querida e amada Casa da Irmã Rosa, Centro Espírita Irmã Rosa, que possamos nos sentir acolhidos pelos espíritos que lá nos assistem, nos protegem, que possamos sentir a presença de Jesus em nosso lar, em nossos corações. É com muita alegria que estamos aqui para conversar dessa vez sobre o livro Roteiro, capítulo Desajuste Aparente, onde Emmanuel fala daqueles que seguem a doutrina espírita e podem gerar nos outros que não conhecem a doutrina espírita como se fossem indisciplinados, como se fossem desajustados, porque não seguem dogmas. É porque o espiritismo, como nós percebemos à medida que nós vamos estudando, nós podemos questionar. Ele nos traz muitas respostas que passaram para nós até então como dogmas, como mistérios ocultos da divindade e que nós deveríamos aceitar sem questionar. E Emmanuel fala que isso pode parecer que os espíritas têm várias interpretações para os chamados dogmas, para as chamadas verdades espirituais, mas na verdade o que ocorre é que Kardec, através dos espíritos superiores, nos convida a questionar, a ter uma fé raciocinada. E diante desse contexto, nós trazemos então um exemplo do nosso querido Eurípides Barçanufo, como ele conheceu a doutrina espírita.
Eurípides Barçanufo, diz Corina Novellino, no livro Eurípides, um homem, uma missão, diz que ele nasceu em 1880, no dia 1º de maio de 1880, na cidade de Sacramento, em Minas Gerais. E lá ele era de uma família muito católica, ele era um menino muito inteligente, lia muito, muito envolvido com filosofia, com matemática, com astronomia. Eurípides lia tudo que aparecia para ele. E profundamente católico, participante da paróquia, conversava muito com os padres. Mas ele, por volta dos 22 anos, ele começou a questionar muito e ele conversava muito com os padres da região. Mas havia uma questão que lhe intrigava profundamente. Eurípides era encantado com as bem-aventuranças, mas ele tinha muita dificuldade de entender as bem-aventuranças. Uma vez, conforme narra Corina Novellino, ele perguntou ao Padre Maia o que acontecia com as promessas do Cristo nas bem-aventuranças, o que acontecia com as promessas que não se cumpriam, porque ele não conseguia entender. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles haverá o reino dos céus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os brandos, porque herdarão a terra. Ele não conseguia entender. Ele achava que eram promessas do Cristo que não se cumpriam. E o Padre Maia então fala para ele: meu filho, não fala assim. Há verdades que nós não podemos saber, são mistérios ocultos. Só cabe ao Criador, nós devemos aceitar. E Eurípides acatou a explicação do Padre Maia, mas aquilo não foi suficiente para ele. Ele continuou com esse questionamento. Eurípides tinha um tio, Mariano da Cunha, conhecido como Tio Senhor, que de vez em quando pernoitava na casa dele, morava na região, mas trabalhava, às vezes fazia alguns trabalhos na cidade de Sacramento e dormia na casa de Eurípides. Era espírita, era um trabalhador de reunião mediúnica, fazia um trabalho social muito importante também na região, mas era um homem simples, não era um homem de muitas letras. E Eurípides fazia muitas perguntas a ele, fazia muitos questionamentos. E o tio ia respondendo conforme lhe vinham as respostas. Mas Eurípides era muito elaborado nos seus pensamentos, nos seus questionamentos, e o tio Senhor não conseguia, na verdade, dar conta das explicações para Eurípides. Se nem o Padre Maia conseguiu explicar, imaginemos o tio Senhor, um homem simples. E num determinado momento, o tio Senhor teve uma ideia. Pegou um livro de Leon Denis, o livro Depois da Morte, que na época havia sido assinado por Leon Denis, havia sido um presente dado ao centro espírita daquela região. Isso nós estamos falando em 1905. Então, esse livro o tio entregou para Eurípides e falou: olha, leia, o que eu não sei te explicar, talvez você encontre as respostas aí. E para quem conhece o livro Depois da Morte, sabe que é um livro lindíssimo. A primeira parte é uma aula de história das civilizações antigas. Depois, Leon Denis fala do cristianismo primitivo, fala do Cristo social, ele usa essa expressão. E na última parte ele fala das virtudes, fala da caridade, da doçura, do amor. É um livro lindíssimo. Eurípides, muito sensível e muito inteligente, ficou muito encantado com o livro, não conseguia parar de ler.
e varou a noite lendo o livro. O tio disse, conforme narra Corina Novellino, que de vez em quando ele acordava assim no meio da noite, olhava, estava lá Eurípides lendo o livro. Chegou o dia seguinte, Eurípides não havia terminado o livro ainda. Ele se dirige então para o outeiro da cidade e lá, em meio à atmosfera da natureza, a energia da natureza, ele conclui o livro. E ele diz que não, em nenhum momento de sua vida ele ouviu alguém cantar as glórias do Cristo de forma mais bela e profunda que Leon Denis. Ficou muito encantado, começou então a ler mais sobre a doutrina espírita, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, até que na sexta-feira da Paixão desse mesmo ano, de 1905, ele foi chamado pelo seu amigo José Luiz Borges para ir numa reunião mediúnica na cidade de Santa Maria, que era uma cidade próxima. E Eurípides, então, aceitou o convite. Chegando lá, havia algumas pessoas que Eurípides conhecia. Um dos médiuns era chamado Aristides. Eurípides o conhecia, era um homem rude, simples, um homem do campo. E enquanto Eurípides ali presenciava a reunião mediúnica, ele começou a pensar que gostaria de ouvir sobre o Sermão do Monte, sobre as bem-aventuranças. Ele gostaria ali de ter um esclarecimento sobre as bem-aventuranças, aquilo que o Padre Maia não pôde lhe responder. E que, é claro que ali ele estava num processo de dúvida, de usar a sua fé, mas de forma raciocinada. Ele gostaria de ouvir das palavras de Aristides, qual não foi que, dados alguns minutos, Aristides, que era semi-analfabeto, começa então a falar das bem-aventuranças, de uma forma que aquele homem ali, rude, jamais poderia falar, de uma forma sublime, eloquente, diz Eurípides Barçanufo. E ele ficou muito encantado, porque ele conhecia aquele homem, e ele jamais teria aquele conhecimento e aquela fluência em falar, principalmente das bem-aventuranças. E foi lindo, foi tão emocionante que todos que estavam ali presentes, que ouviram aqueles esclarecimentos psicofônicos, caíram em lágrimas de emoção, de tamanha beleza. E no final, a mensagem é o espírito que dá a comunicação, ele se identifica com João, o evangelista. E a partir desse momento, então, esse foi um grande marco na vida de Eurípides Barçanufo. E aí vem toda a sua história de dedicação, de estudo, de envolvimento com a doutrina dos espíritos. E ele diz que nesse momento ele ouviu a mensagem que teve a maior beleza do ponto de vista filosófico doutrinário que ele já ouviu na sua vida em relação às bem-aventuranças. E ali então ele percebeu que algumas partes do evangelho seriam necessário a lógica dos espíritos, a lógica da doutrina espírita, para que nós pudéssemos realmente entender, que não ficássemos apenas aceitando, mas que realmente pudesse entrar no nosso coração. Então essa foi a transição de Eurípides Barçanufo. Nem todos precisam dessa transição. Nós sabemos que o espírito, à medida que ele se religa
com Deus, ele pode fazer isso diante de qualquer religião. Isso é um convite íntimo, é uma ligação íntima que cada um faz com Deus. Mas a doutrina espírita vem acalentar um pouco esses que têm essas questões. Nos é permitido questionar, nos é permitido perguntar. Kardec nos acalma com isso, porque nós podemos então ali exercer a nossa fé raciocinada. Então esse capítulo, Emmanuel fala disso, desse desajuste que pode parecer aparente para aqueles que se contentaram com os dogmas, que é só um outro aspecto. Cada um, o importante é se contentar, acalmar o coração. Mas alguns precisam questionar, precisam duvidar, precisam exercitar essa fé raciocinada. E o Espiritismo vem nos consolar, né? O Espiritismo, conforme Jesus nos diz, é o Consolador prometido, que vem acalmar o nosso espírito diante de tantas questões do sentido da vida, o que existe depois da morte, o que é a morte, o que é a vida espiritual. E a partir daí, enquanto nós nos reconhecemos espíritas, Emmanuel, então, nos traça vários roteiros de vida para seguirmos enquanto espíritas. Nós vamos citar apenas 3 aqui, para que nós possamos, então, poder desenvolver. Primeiro, ele fala no trabalho, precisamos trabalhar. E quando vamos estudar no Livro dos Espíritos, lá os Espíritos nos dizem que o trabalho é uma lei da natureza. Então, nós precisamos do trabalho, nós temos a necessidade do trabalho. O trabalho é mais uma ferramenta do nosso processo evolutivo, à medida que nós desenvolvemos as nossas forças físicas, as nossas forças mentais e intelectuais diante da sociedade, para compor a sociedade para um mundo melhor, para um planeta melhor. E os Espíritos nos lembram também que trabalho é toda ocupação útil. Então, o tempo inteiro nós podemos trabalhar. Quando nós fazemos oração para uma pessoa, nós estamos trabalhando. Quando nós estamos auxiliando uma pessoa no elevador, segurar o elevador, ajudar nas compras, isso é trabalho. Quando nós ouvimos uma pessoa que está em conflito, que está muito perturbada e nós conseguimos acalmar esse coração, isso é trabalho. No nosso descanso noturno, quando nós sabemos que nosso espírito segue para o plano espiritual em desdobramento, quando nós estamos dormindo, isso também pode ser trabalho, à medida que quando nós vamos dormir, que nós possamos nos oferecer para os bons espíritos, para trabalhar no plano espiritual. Então, tudo que nós fazemos com boa vontade, em prol da família, em prol da sociedade, do planeta, isso é trabalho. Então, nós podemos trabalhar o tempo inteiro. E nós sabemos que os espíritos, quanto mais evoluídos, mais trabalham, porque já têm a consciência que nosso objetivo é de uns auxiliarem os outros. É para isso que nós estamos aqui. À medida que nós vamos evoluindo, nós entendemos que esse é o objetivo final no nosso trabalho, da nossa evolução. Emmanuel fala também para fazer brilhar a nossa luz, conforme Jesus fala no Evangelho de Mateus, que brilhe a vossa luz para que todos vejam as suas boas obras e louvem o Pai que está no céu. Então, que nós possamos, através do trabalho, fazer brilhar a nossa luz, e à medida que nós vamos nos iluminando, nós vamos iluminando todos aqueles que estão
ao nosso redor, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. À medida que a gente se põe em trabalho, em prece. Um dia nós aprenderemos a trabalhar em prece, mais ainda, a viver em prece. A nossa vida um dia será uma grande prece, uma grande comunhão com Jesus, à medida que nós nos dispormos a isso. Então, que as nossas boas obras possam ser vistas e que elas possam iluminar as outras pessoas que em algum momento estejam mais aflitas, mais tristes, que nós possamos, através do exemplo de Jesus, fazer brilhar a nossa luz e a do outro, que é nosso irmão, embora ainda não conseguimos reconhecer. E mais ainda, Emmanuel, conforme Jesus também nos convida a estar no mundo sem ser do mundo. Nós ainda temos muitas dificuldades com isso. Estamos num planeta de expiações e provas, onde os fluidos ainda são muito densos, ou seja, ainda somos muito sujeitos às alterações da matéria, às percepções da matéria, ainda somos muito ligados às dores físicas, os prazeres materiais, os confortos materiais ainda nos iludem muito e por vezes nós esquecemos que nós somos espíritos. Então Jesus, através de Emmanuel, nos convida a estar no mundo sem ser do mundo. Ou seja, que nós possamos aqui aproveitar o plano material, cuidar das questões materiais, do trabalho, dos prazeres materiais, do conforto, mas sem esquecer que isso é apenas uma parte do nosso processo evolutivo, é uma etapa apenas, que nós somos espíritos e o objetivo maior aqui é se reconhecer e melhorar e ajudar na melhora do planeta, na melhora da cidade, da família onde nós estamos encarnados. Nós não viemos aqui a passeio, nós não viemos aqui para ter sucesso e ser felizes. Nós viemos aqui para aprender a amar, aprender a perdoar, aprender a cuidar do outro. É isso que nós viemos aprender. E isso, consequentemente, vai trazer para nós a alegria, a felicidade. É uma felicidade que Jesus diz que não é desse mundo, mas um dia será, porque um dia nós conseguiremos perceber. Enquanto isso, nós precisamos estar no mundo, mas sem esquecer de olhar para o espírito imortal que nós somos. Porque senão isso traz muito desequilíbrio, traz muita desarmonia. Porque cada vez que a gente tem uma conquista material, nós queremos mais e mais, porque aquela situação, a princípio, nos conforta, nos deixa tranquilos, mas isso não preenche o nosso íntimo. As questões materiais, os prazeres materiais não preenchem e logo passa e nós queremos mais e ficamos inventando novas aquisições, que no fundo, só nos afastam da nossa essência. Somos espíritos, precisamos estar no mundo sem ser do mundo, porque, na verdade, nós não somos, nós estamos. E partindo para o final, para que nós não nos esqueçamos que nós somos espíritos. E como diria a nossa querida Maria Dolores, através da psicografia de Chico Xavier, alma querida, quantas e quantos poemas Maria Dolores nos manda através de Chico Xavier e nos chama de alma querida, alma querida, alma querida. Então, que nós lembremos que somos almas queridas. Alma, conforme os espíritos nos dizem, o espírito encarnado. Queridas, sim, nós somos queridos
pelo nosso Pai, pela inteligência suprema, pelo amor supremo do universo que nós chamamos de Deus e chamamos de Pai, porque Ele é amor, justiça. Então vou ler última estrofe de um poema de Maria Dolores, só para que a gente não se esqueça que somos alma queridas e que estamos convidados a trabalhar pelo Cristo. Alma querida, escuta. O progresso, por vezes, lembra granizo e fogo, em tormentas no ar. Mas Jesus vem conosco e nos pede a caminho. Dar, entender, servir, recompor, trabalhar. Que assim seja, que possamos sempre trabalhar com Jesus. Muita paz em cada lar e em cada coração. Vamos orar. Envolvidos pelo amor de Jesus, aqui estamos. Aqui estamos agradecendo a presença dos benfeitores em nossas vidas. Aqui estamos agradecendo as lágrimas que caíram de nossa face. Que possamos perceber o porquê desse sofrimento. Nas nossas orações, possamos abrir nosso coração a Jesus e através dos benfeitores, que possamos clarear os nossos pensamentos, renovar a nossa fé, a nossa esperança, que possamos perceber as modificações que precisamos fazer em nossas vidas, sabendo que não estamos sós em nenhum momento, que somos amados e protegidos por Jesus, que sempre que precisamos, Ele nos vem com um sorriso, com os braços abertos e nos acalma com o seu abraço. Mestre amigo Jesus, muito obrigada por tantas bênçãos, que nós possamos reconhecer todas essas pequenas bênçãos que todos os dias recebemos do plano superior. Fique conosco, mestre amigo, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.